Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre mudanças e falar sobre as mudanças que aconteceram na Pormab. Eu queria destacar uma mudança que influenciou diretamente na minha carreira aqui dentro da empresa, que foi a criação da nossa forma de atendimento através de franquias e showrooms. Então, através das franquias e showrooms nas grandes cidades, nas capitais, a gente criou pontos de calor humano nessas cidades para o atendimento presencial. Então, acho que foi uma mudança bem bacana e os números têm demonstrado que essa mudança foi assertiva. Sou Alair e estou aqui na empresa desde o finalzinho de 1983. Então, hoje são praticamente 37 anos de casa e durante esse período passamos por muitas mudanças. Aquelas que marcaram, eu diria, uma delas aconteceu no final da década de 90. Foi quando a empresa tomou a decisão de largar um mercado até então bem promissor, que era a fábrica de janelas e esquadrias em madeira, e partir para algo novo no mercado, coisa que ninguém fazia, que era as portas prontas. Outra mudança foi no final de 2009 para 2010, quando a empresa também resolveu, digamos assim, diversificar a matéria-prima que utilizava. Até então a gente trabalhava com batentes maciços, guarnições laminadas em madeira e passamos a produzir batentes e guarnições laminadas com uma linha de PVC. Eu acredito que essas mudanças, tanto a primeira de fazer porta e essa segunda de mudar a matéria-prima, digamos assim, foi algo que arrojado, até então ninguém fazia no mercado. Isso colocou a empresa em vantagem na frente de todos os seus concorrentes e tornou a empresa de sucesso que é hoje. Meu nome é Carlos Adair, do Nascimento Cranhovet, Kank. Eu tenho esse apelido porque, como eu desenho, eu assino as minhas pinturas, meus desenhos com as iniciais do nome. Então a palavra Kank são as iniciais do meu nome. Estou aqui há 41 anos e 10 meses, 11 meses. Dia 20 de outubro vai fazer 42 anos. Digamos assim, eu havia parado, nos estudos. Hoje, por exemplo, eu sou formado em alguma coisa? Não sou. Mas eu tenho noção de várias coisas. E isso, por exemplo, eu tive que procurar conhecimento, Assim, eu tenho noção de arquitetura. Eu não sou formado em arquitetura, mas para me manter dentro da Pormab eu precisei buscar isso, Eu não fiz uma faculdade de arquitetura, mas eu busquei esse conhecimento, Eu tenho noção, por exemplo, de elétrica, de escultura, de entalhação, de trabalhar com ferro fundido. Todas essas coisas eu consigo, trabalhar. Qualquer coisa se coloca na minha mão, mas eu precisei buscar isso para mim permanecer dentro da empresa, senão não ia dar certo. Então isso mudou a minha vida, Eu saí do comodismo e procurei me atualizar nas coisas, Acompanhar a Pormab, porque a Pormab sempre estava um passo na minha frente, então eu tinha que correr atrás dela. Então isso mudou bastante a minha vida, sabe? Então isso, até me deu vontade de casar, Porque antigamente eu achava assim que eu precisava ir para a Cruz Vermelha, queria ir para a Cruz Vermelha. E daí, como a Pormab entrou com esses projetos, eu mudei, Mudei, resolvi me manter aqui em União da Vitória mesmo. Eu sou Mercedinho, Trabalho há 31 anos na Pormab. Para mim a mudança que aconteceu para mim na minha vida profissional, que eu, quando iniciei na Pormab em 89, eu era afiador de ferramenta, Eu era um dos afiadores da fábrica. E aí, em 91, 92, foi ser criado a Unicop, Onde que iniciou com a parte de... tinha as aulas, inicial, que hoje, na verdade, nós temos aí como é que se diz, o fundamental e o médio, E eu não tinha nem terminado o fundamental, daí terminei na Pormab, que a nossa escola era lá no restaurante onde a gente tem a DVA, DVI, Então lá que era a nossa escola, que era nosso restaurante. E não foi fácil, essa mudança para mim,
porque eu tinha 30 e alguma coisa, tinha uns 36 anos, né? E voltar para a escola era meio difícil. Mas era a única forma que eu tinha de eu fazer alguma coisa diferente na minha vida, tanto pessoal como profissional, né? Então eu voltei a estudar de novo, né? Mas eu era meio turista, né? Às vezes eu ia para aula, mas às vezes me pegavam lá na guarita, eu voltava, né? Mas fiz o fundamental, fiz o médio, fiz um curso técnico em segurança do trabalho, que hoje atuo como técnico em segurança do trabalho também. E daí para mim concluir tudo esse conhecimento, né? Eu fiz uma faculdade, né? Então sou formado em secretário executivo, fiz uma MBA na Pormad também. Quer dizer, então a Pormad para mim foi a transformação. Eu acredito assim, se eu tivesse em qualquer outra empresa, né, que não fosse a Pormad, eu não teria esse conhecimento que eu adquiri. Então hoje eu sou milionário, né? Eu sou um cara assim que tem muito conhecimento e que digo para você assim, graças à Pormad. Bom, meu nome é João Carlos Wojnarowski. Faz 20 e poucos anos que eu trabalho na Pormad e falar nas grandes mudanças que houve dentro da Pormad é um prazer imenso, que eu vivi a maioria delas. A começar quando o Cláudio veio do Japão e implantou uma metodologia totalmente diferente daquela que nós conhecíamos e aplicava dentro do nosso dia a dia no trabalho, piso de fábrica. Ele veio do Japão, uma filosofia onde só se utiliza o que realmente vai aproveitar durante o dia ou no seu trabalho no dia a dia. E quando ele chegou e fez com que nós tirássemos todo o material de dentro dos barracões, de dentro da fábrica, para colocar no pátio, isso aí foi um impacto muito grande para nós, que nós não conhecíamos esse método e que ele estava trazendo para ser implantado dentro da empresa. Como toda mudança, ela traz certas dúvidas, certos medos, né? Mas como a gente sempre acreditou no Cláudio, sabia que isso aqui era pro melhor do nosso dia a dia. Outra mudança que nós tivemos aqui também foi na época do plano cruzado. Nós enfrentamos de um dia para o outro, houve a mudança no país todo e nós também enfrentamos esse plano cruzado. E também outra mudança, nós tivemos que canibalizar nos produtos. Nós sempre fomos conhecidos como as melhores esquadrias do país foram fabricadas pela Pormad. De um momento para o outro nós paramos de fazer janelas. Também isso foi uma grande mudança que envolveu todo o processo e o que é mais importante, não precisou ser demitido ninguém. As pessoas que faziam esquadrias foram para outros setores, foram remanejados e não precisou ser mandado embora. Outras mudanças também, enfrentamos várias enchentes, onde toda a fábrica aqui ficou debaixo da água, como mais da metade da cidade. Também tivemos que canibalizar a porta encabeçada. Até então a porta encabeçada era o luxo no mercado, nós tivemos que fazer uma inovação, uma mudança dentro do nosso próprio produto. O grupos de melhoramentos, né? Nós parávamos para nós irmos aprender a melhorar o que nós fazíamos. Essas mudanças nos trouxe algum tipo de incentivo, vamos dizer assim, e de credibilidade na nossa direção. Olá pessoal, eu sou o Rafael Zanona, da franquia da Pormad de Blumenau. Então assim pessoal, eu queria só contar para vocês aí, eu passei por mais ou menos 10 setores que eu estava fazendo as contas aqui, tanto na fábrica quanto no escritório, né, no administrativo. Então foram 5 anos de fábrica, mais quase 6 anos de administrativo. Aprendi muito mudando de setor para setor. Foi muito bacana, a gente aprende com as pessoas que estão entrando, com as pessoas que estão saindo, a gente aprende muita coisa com pessoas novas e pessoas mais velhas que trabalham. Minha visão mudou muito quando eu passei para a loja, junto com o Éder ali. A gente passa uma visão sim, de funcionário para, digamos assim, o dono da empresa, né, você tem uma visão bem diferente, né? O que eu acho que mudou na Pormad, que foi muito bacana, foi essa questão da loja, né?
Então a Pormad de engenharia, ela passou a vender para consumidor final, abrindo loja, showroom, franquia. Isso é muito bacana porque o mercado do consumidor final é muito grande mesmo. E a gente tendo loja, franquia, showroom, todo esse tipo de coisa, a gente consegue, por exemplo assim, atender o cliente, que nem hoje tem portas, rodapés, papel de parede. Então daqui uns dias a gente pode estar atendendo o pessoal do teto, do chão ao teto, desculpa, né? Então a gente tendo a loja, franquia, todos esses canais de venda e a gente tendo cada vez mais produtos, a gente consegue atender o cliente de uma forma toda, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha, sei lá, 19 para 20 anos. Então, assim, à medida que a empresa foi crescendo e ela foi mudando, a minha vida ela também, digamos assim, eu acompanhei a evolução da empresa. A empresa deixou de usar lâmina, eu tive que me adaptar. A empresa deixou de usar madeira, eu como profissional tive que me reciclar. A empresa, digamos assim, deixou de fazer janelas, todo aquele know-how, secagem de madeira, tudo que eu sabia até então, eu tive que guardar numa caixinha e reaprender a trabalhar. Mas não foi só eu, foi para todo mundo. A mudança da Pormad, o Cláudio teve em 88, ele esteve no Japão, né? E no Japão ele teve assim muitas palestras com aqueles gurus, né? Que é pessoas assim de alto níveis, né? E ele colocou para dentro na fábrica assim alguns desafios que nem tivesse um melhoramento, né? Que nem o que era um melhoramento, porque ele viu que os melhoramentos seria uma coisa que mudaria, né, dentro da fábrica, porque um dos gurus disse, né, que erros são tesouros, né, quando mostrado, evidenciado, discutido, quer dizer, se erros são tesouros, ele sempre disse, né, puta, tô rico. Então, quando falou assim que erros era tesouro e tinha que evidenciar, a gente pensou assim que podia ser feito isso, né, a gente podia estar junto com o pessoal dos grupos, colocando para eles que nós deveríamos de ter essas mudanças. Então, algumas informações, né, que o Cláudio trouxe naquela viagem dele, uma delas foi essa que nós fizemos os grupos, né, porque nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente para nós poder usar a criatividade das pessoas, né, porque até então era assim, senhor, não senhor, né, as pessoas não podiam se expressar. As pessoas muitas vezes era corrigido até, né? Ou até as pessoas não gostavam que elas falassem, porque naquela época lá as pessoas que falassem eles não aceitavam. Então que tinha o gerente, né? Que não é hoje é coordenador. O gerente ele mandava e só, né? Então não aceitava a opinião das outras pessoas. Com a criação dos grupos lá em 92, né? Daí as coisas começaram a mudar, né? Até quando a gente colocou que erros são tesouro, a gente fez sim que hoje para nós assim um item muito forte, né? Que dentro dos grupos a gente coloca ele diariamente até, né? Que todo mundo quando errar, que não é proibido errar, né? Mas tem que ser mostrado, tem que ser evidenciado para que as pessoas que fez o erro, fazer com que as outras pessoas, quando for fazer uma atividade igual a dela, não cometam o mesmo erro. Falando de filosofia de empresa, lá nos anos 80, nos anos 90, a gente trabalhava totalmente diferente. Naquela época, a empresa era voltada apenas para a produção. A gente vinha, trabalhava, fazia aquilo que era determinado, as quantias estipuladas e fechava o dia. Com o passar dos anos 90, a nova gestão, que foi adaptada, foi mudando e trabalhando mais a mente das pessoas, o material humano. Novos projetos, novos cursos, novas tecnologias chegaram e cada vez mais voltada para o ser humano. Então, aquele passado distante lá dos anos 90, ele acabou ficando totalmente para trás. Hoje, para quem está entrando na empresa agora, você só tem, digamos assim, um futuro pela frente, algo brilhante, um espaço onde você pode exercitar todas as suas ideias, onde o erro é permitido, mas isso
hoje. Isso para quem entrou nessa filosofia nova depois dessas grandes mudanças. E quais são os resultados, né, que essa mudança trouxe para mim, para a Pormade, que a gente tem presenciado, né, a cada dia? Que é possível sim crescer, mesmo perante a pandemia, e que a gestão à distância, né, que era outro paradigma que eu precisei quebrar, ela é possível, apesar de ser bem desafiadora, é possível que ela aconteça. Então só tenho que agradecer a Pormade aí por tudo que essas mudanças geraram na minha vida, na minha história. Eu e minha família temos colhido os frutos disso tudo. E o que é a Pormade para você hoje? Tudo. Digamos assim, eu não tenho como falar, porque eu não trabalhei lá fora. Eu entrei aqui em 83, eu tinha 19 anos, e, digamos assim, a minha vida foi moldada aqui dentro. A minha carreira, tudo que eu tenho. Nossa, são 37 anos de Pormade, né? É tempo, né? É tempo. Tempo pra ser muita coisa, né, do Cláudio aí. Se fosse juntar tudo, O que é Pormade pra você? Caramba! A Pormade para mim é tudo. Quando fala assim, é que algumas pessoas, muito emotivo, né, quando eu falo da Pormade, eu me emociono porque se não fosse a Pormade, né, eu volto a dizer para vocês que talvez seria um simples afiador, né? Um afiador só, né? Nem sei se era isso, né? Mas a Pormade me proporcionou, né? Então todas essas mudanças, né? Me deu para mim a oportunidade de eu ser um mercedinho, né? Então eu vejo assim que a Pormade foi tudo na minha vida. Foi, não é? Né? Além do conhecimento que ela me deu, ela me cuidou, né? Ela me protegeu, né? E o que é a Pormade para você? Olha, a Pormade, eu vim trabalhar na Pormade por causa do meu pai. O meu pai que me trouxe para trabalhar na Pormade. Então hoje o que eu tenho na vida, tanto profissional como pessoal, que nem eu falo sempre, o meu ganha-pão vem daqui da Pormade. Então eu só tenho que agradecer tudo que eu tenho, da parte material, foi com o esforço meu daqui dentro da Pormade me dando essa oportunidade de levar o pão de cada dia para minha casa. Ela me completa, porque se do contrário eu já teria ido embora daqui já. Pessoal, o que a Pormade é para mim? Sim, não sei nem o que falar, né? Quase 11 anos aí, já passou de 11 anos trabalhando só com a Pormade. Meu irmão há mais de, sei lá, 15, 16 anos, meu pai foi 30 anos, se eu não estou enganado, então não tem nem palavras para isso.